Prevenção do desmatamento e das queimadas. Iremos pesquisar e dialogar sobre práticas sustentáveis com os fazendeiros e agricultores, uso e manejo do solo e das florestas, o que contribui para a redução do aquecimento global. Organizaremos mutirões de distribuição de sementes nativas, campanhas publicitárias, fóruns e caminhadas ecológicas. Com a voz da Priscila do Rio de Janeiro, que leu mais um trecho da Carta das Responsabilidades Vamos Cuidar do Brasil, começa agora mais um Salto para o Futuro, um programa da TV Escola, canal da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. No programa de hoje, nossos convidados vão debater os impactos ambientais causados pela movimentação dos seres humanos no planeta. Como as opções de energia e de transporte, de geração e uso de energia afetam o meio ambiente e como a escola pode trabalhar esses temas em diferentes áreas do conhecimento. Para falar sobre esses assuntos, convidamos a coordenadora de comunicação da Associação Ituana de Proteção Ambiental, Silvia Chapsky, que também é consultora dessa série, o pesquisador da Sangare do Brasil, José Domingos Vasconcelos, e a professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, Raquel Ronick. O escritor Monteiro Lobato antecipou no livro O Poço do Visconde a existência do petróleo no Brasil. Por uma grande coincidência, foi no bairro de Lobato, em Salvador, que o chamado Ouro Negro jorrou pela primeira vez no país. Conhecido como Marco Zero do petróleo no Brasil, o monumento sinaliza o local que representa um importante capítulo da história do bairro Lobato. Foi esse monumento que serviu como mote para um trabalho escolar sobre o tema meio ambiente. Quem chega ao bairro Lobato, em Salvador, na Bahia, logo constata a sua importância histórica. Lobato, ele é um bairro histórico, onde 21 de janeiro de 1939 foi descoberto o primeiro poço de petróleo do Brasil. Na realidade, essas histórias se cruzam a partir do século XIX, com a construção da Estrada de Ferro leste brasileira, onde o inglês Samuel Alport, ele percebe que a comunidade utiliza uma lama preta para utilizar no lugar de querosene para iluminar suas residências. A partir daí começou todo um processo de estudos sobre a busca de petróleo no Brasil. Somente a partir de 1930 que as buscas, os estudos começaram a ser realizados aqui no Lobato. Hoje, o local onde teve início o sonho da autossuficiência nessa matriz energética coloca em evidência uma contradição do modelo de desenvolvimento econômico. Para contar essa história, os alunos do Colégio Estadual Dalva Matos produziram o documentário Ouro Negro, uma abordagem social, os direitos sociais garantidos pela Constituição Federal. A gente principalmente trabalhou sobre o petróleo que foi descoberto aqui no Lobato, mas não trouxe benefício nenhum para a população que mora aqui, é muito carente. Quando pensamos no documentário, o que os meninos propuseram foi que nós fizéssemos essa caminhada pela comunidade. Fomos até o poço inicial, o Marco do Petróleo, e aí sim determinamos que seria um documentário visualizando a moradia, a falta de saneamento básico. Inicialmente pensamos num jogo de fotos do bairro, mostrando todas as mazelas, as dificuldades do bairro. Nos barracos da cidade, ninguém mais tem ilusão. No poder da autoridade de tomar a decisão. A gente preferiu fazer essas fotos em lugares que mostrassem o nosso meio ambiente, a interferência do homem no nosso meio. Então aí pegamos bastante lugares onde está bastante poluído, onde poderíamos estar usando, mas com interferência até mesmo nossa, não estamos mais podendo aproveitar. A preocupação com a degradação motivou a pesquisa sobre fontes alternativas de energia. Um grupo de alunos construiu um simulador de aquecedor solar. O trabalho implica em reciclar materiais que parece que não têm utilidade nenhuma posterior. No entanto, ao elaborar o projeto, eles percebem que materiais que são jogados no lixo podem ser utilizados para novos produtos. Segundo, a partir do artefato que foi o simulador de aquecedor solar, eles verificaram como se pode utilizar a energia solar para gerar calor. A gente busca demonstrar através desse projeto uma forma de nós utilizarmos a energia solar, por exemplo. Porque a gente sabe que o petróleo, de certa forma, é poluente. Então a energia solar é energia pura.
do mundo que a gente está hoje precisa ser preservado, a gente não pode também ficar só usando assim, materiais poluentes. A gente precisa buscar uma forma de energia alternativa. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Bela música. Começando o Salto para o Futuro, gostaria de agradecer aos nossos convidados pela presença aqui em nosso estúdio. Bom, Silvia, nós vimos aí no vídeo a experiência da escola, o bairro Lobato, lá na Bahia, o marco da descoberta do petróleo no país. Agora, hoje, tantos anos depois, fala-se numa crise energética mundial. Quais são os sintomas e as consequências dessa crise? Olha, em primeiro lugar, eu achei genial esse trabalho na escola, achei que mostra tudo, porque você tem, a crise que a gente vive não é a crise do superuso dos recursos que existem hoje, que é o petróleo, que são as outras formas de energia, mesmo a gente estava conversando aqui um pouco antes da abertura do programa sobre a questão da cana-de-açúcar, né? Se a gente não rever o padrão de uso das coisas da gente, de repente o país vai ter que ser o mundo vai ter que ser um grande canavial, um grande poço de petróleo para a gente conseguir consumir aquilo que a gente gostaria de consumir. Então a gente tem que rever também um pouco a base da coisa. Você tem que pensar o que andar em torno da própria escola, ver como que as pessoas estão usando os seus recursos. Eu acho que uma das grandes causas é o jeito que a gente está tratando o ambiente, o jeito que a gente está convivendo com o meio ambiente. E aí o papel da escola é fundamental, como a gente Nossa Senhora, eu tive uma das primeiras experiências minhas com essa área ambiental, não foi no Brasil. Eu fui como turista em 86 para Cuba. E, de repente, lá por um outro motivo, era a escassez de recursos mesmo, eles nas escolas fizeram um programa com as crianças que me contaram, achei genial, assim. Cada criança deveria ir no quarteirão onde ela morava e entrava de casa em casa. E quem vai recusar a visita de uma criança, principalmente 20 anos atrás, Cuba, cidade menor e tal, e elas entravam e falavam assim, companheiro, porque todo mundo lá é companheiro, né? Companheiro, você, por que está ligada a televisão lá no quarto e ninguém está assistindo televisão? Ou por que está a luz acesa na casa, naquele cômodo, e você não está naquele cômodo? Por que você deixa a luz acesa? E isso acaba que é o papel do jovem que pode ter uma coisa muito simples, assim, vai no bairro, da vizinhança e começa a falar que por quê? Colocar aquela pulguinha atrás da orelha de todo mundo. Exatamente. Bom, para você, Domingos, a mesma pergunta. Hoje se fala nessa crise energética mundial. Quais são os sintomas e as consequências dessa crise? Bom, essa crise, na verdade, não vem de hoje, né? Ela está se manifestando de uma forma particular atualmente. Mas, se a gente for lembrar lá da década de 70, desde a primeira crise do petróleo e depois a segunda crise, mais no final da década, né? Isso foi, digamos, a primeira grande grita a respeito de como se produzia a vida, né, nesse padrão que o século XX, de certa forma, foi moldando, né? Então, quando se fala em crise energética, eu acho que a gente tem que pensar que essa crise é muito mais profunda. É uma crise, na verdade, de modo de produção, né? O modelo de produção e consumo que vencedor, de certa forma, vigora no planeta e que cada vez mais se espalha de uma maneira desigual, evidentemente, mas de certa forma os países vão se adequando a essa forma, ele necessita de blocos imensos de energia para acumular cada vez mais, né, e com distribuição em geral complicada, né? Então essa crise, ela pode ter algumas tentativas de soluções técnicas, mas as soluções técnicas nunca vão ser suficientes, né? A gente precisa tomar cuidado com aquela ideia da esperança tecnológica, né? Tem pensadores assim que registram, né, a emergência de uma ideologia, na verdade, de que a esperança tecnológica diz o quê? Preconiza que os problemas criados pelas tecnologias do passado
vão ser resolvidos pelas tecnologias do presente e os causados atualmente pelas tecnologias atuais serão resolvidos pela ciência no futuro. Isso nem sempre foi verdade e mesmo que tivesse sido, ninguém garantiria que continuaria sendo verdade sempre. É uma coisa meio de deixar como é que está para ver como é que fica, né? É uma postura muitas vezes comodista, né? Mas que a gente precisa ver aí como é o papel de cada um nas mudanças de hábito, mas também a questão das políticas públicas que favoreçam essas mudanças estruturais. Raquel, para você a mesma questão. Quais são os sintomas, e quais são as consequências dessa crise energética mundial? Bom, boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu queria comentar esse vídeo que a gente acabou de ver, porque eu gostei muito desse trabalho dos alunos. Gostei principalmente porque eles mostram uma coisa que pouco se fala aqui no país, né? Nas cidades que são centros produtores de petróleo hoje, no Brasil, e aqui está o exemplo da Bahia, o Recôncavo Baiano tem inúmeros exemplos disso, elas recebem os chamados royalties do petróleo. Então, elas recebem um recurso para poder se beneficiar, se estruturar em função disso. Se a gente for olhar em cada uma dessas cidades, a gente vai perceber que a maior parte da população dessas cidades vive numa precariedade total, exatamente como foi mostrado aqui nesse vídeo, né? Mesmo cidades que criaram uma dinâmica econômica enorme de crescimento, como no Rio de Janeiro, o caso de Macaé, essas cidades se favelizaram de uma forma tremenda. Então, nós temos uma discussão muito importante que foi pautada aqui, que não é só uma questão de qual é a matriz energética e se a gente vai ter ou não, mas é a questão de como que você captura os lucros da produção para transformar isso em benefício para todos, em benefícios públicos. Mas eu também quero colocar aqui um comentário para nossa reflexão sobre a crise energética, falando do nosso padrão de mobilidade, de circulação. No Brasil nós fizemos uma opção desde pelo menos dos anos 50, que nós nos movemos tanto os passageiros como as cargas sobre pneus. Então é caminhão, é ônibus e é automóvel particular. Então esse modelo de mobilidade é um modelo que consome uma tremenda de uma energia, queima petróleo, né, que é um combustível fóssil, polui, consome petróleo e ele hoje é completamente insustentável. Mas como é que nós vamos enfrentar isso para o futuro, já que nós estamos hoje nas nossas cidades completamente dependentes desse padrão de mobilidade em função da forma como as cidades foram se organizando de uma maneira muito dispersa, muito espalhada em direção às suas periferias. Muitos desafios, né? Bom, Silvia, a publicação Mudanças Ambientais Globais, Pensar Mais Agir na Escola e na Comunidade dedica um caderno ao fogo. Queria que você explicasse os destaques, falasse dos principais destaques desse caderno e também explicasse por que a gente está falando de fogo, né, hoje, num programa dedicado às fontes de energia. Olha, fogo a gente sempre imagina, queimada na Amazônia, imagina essas coisas, que é o pior lado do fogo. Mas o fogo, num passado muito distante, no começo da história da humanidade, ele foi a primeira fonte de energia que não foi a do próprio corpo humano, da própria força humana, para aquecer, para uma série de atividades. E daí que se gerou tudo isso que hoje a gente fala. E por incrível que pareça, você fala hoje queima de petróleo, né? Você não fala de... Eu acho que até o Domingos vai poder explicar melhor um pouco isso, que ele é um especialista em energia, ele entende um pouco mais do que eu, mas basicamente é isso. Então a ideia do fogo é que a energia, todos os usos de energia, de algo externo, começaram praticamente com fogo. Mas o caderno, ele passa, tecnicamente, tenta mostrar de uma forma resumida, mas mais simplificada, as várias fontes de energia que existem, né? O que é o uso de energia, essa visão mais ampla do das várias fontes, e aí divide entre as fontes renováveis, que são a água, são aquelas coisas que se renovam constantemente, ou as não renováveis, que nem o petróleo, que é o grande símbolo do não renovável, que você gasta e não tem mais. Na verdade, é porque o petróleo, o ciclo de formação do petróleo levou milhões de anos, né? Aquilo lá que foi a madeira que se depositou e que depois, com o tempo, se tornou óleo e que se descobre que vira petróleo. Então, se for fazer um novo petróleo, vai levar milhões de anos de novo.
E aí ele parte um pouco para essa coisa histórica, que é contando como que isso foi acelerando, né? Que isso tinha um determinado uso de energia, e quando você chega na época da Revolução Industrial, você passa a usar a energia de uma forma cada vez maior e mais acelerada, produzindo mais. Isso acelera ainda mais depois da Segunda Guerra Mundial. E a publicação, ela tenta trazer uma série de exemplos, uma série de coisas, de ações práticas, e passa a discutir essa questão que a Raquel colocou tão bem, né, da questão do transporte, né, que é do grande consumo hoje no Brasil. Todo mundo acha que o maior consumo de energia é a água. Na verdade, é eletricidade, né, que a energia hídrica é a maior fonte de eletricidade. Agora, como energia hoje, ainda é o petróleo. Então, você tem toda essa discussão. Acho que... E é por aí, né? E aí, Domingos, para tentar se buscar uma alternativa para essa energia, essas fontes sujas, que a gente pode dizer, né, que provém aí dos combustíveis fósseis, há muita discussão em andamento no cenário internacional. O Brasil, por exemplo, está participando ativamente dessas discussões, falando de etanol, falando de biodiesel. Como é que você analisa a atuação do Brasil nesse cenário? Antes da atuação, o perfil de utilização de energia no Brasil, ele historicamente é bastante peculiar. Acho que muita gente sabe disso, né? O Brasil tem um uso bastante grande das hidrelétricas para a produção de eletricidade, aí você tem a água, né? Ainda tem um consumo grande de lenha, né, de biomassa de maneira geral, e tem a particularidade da década de 70 para cá do uso do álcool como uma alternativa ao combustível fóssil, né? Isso se consolidou, teve uma queda nessa utilização na década de 80, por razões, claro, de mercado internacional e tudo. O petróleo voltou a ter um preço de novo baixo. Por outro lado, o açúcar subiu, então o mercado do açúcar era muito melhor para os produtores de cana fazer açúcar em vez de álcool. Inclusive romperam contratos com o governo, né, naquela época. Mas, enfim, do ponto de vista do uso de combustíveis, o Brasil tem uma tecnologia consolidada, né, eficiente. A comparação, por exemplo, da produção do etanol da cana com o etanol do milho, o etanol da cana é muito mais eficiente do ponto de vista energético. O milho é adotado pelos americanos. Pelos americanos, né? Essa polêmica está aí, né? É claro que não é só um mar de rosas, nunca vai ser, né? Não adianta a gente pensar que vai substituir o petróleo e o gás natural, todos os fósseis, por álcool e continuar produzindo e consumindo energia nos mesmos volumes que se faz hoje e que são volumes crescentes. Domingos, tem uma pergunta para você. A gente chama de energia limpa o álcool. Agora, se eu fico imaginando, se a gente for aumentar a produção de álcool, nós vamos transformar o Brasil inteiro num canavial? E aí a gente vai fazer o seguinte, desculpa, Domingos, a resposta do Domingos a gente vai conferir depois do intervalo. Fontes de energia primária são aquelas que vêm diretamente da natureza. O movimento das águas, a lenha, o petróleo, o gás natural, entre outras. Já as secundárias são aquelas modificadas pelo ser humano. É o caso da energia elétrica, que pode ser gerada, por exemplo, a partir do movimento das águas, fonte primária, para então ser transportada para o local de consumo, onde será utilizada. A expressão conservação de energia é cada vez mais usada com o sentido de uso racional da energia. Consiste num conjunto de procedimentos e técnicas para reduzir o desperdício e promover o uso mais eficiente da energia em todas as atividades realizadas pelos seres humanos. Como você viu aí, mais esse spot que a nossa equipe preparou para vocês no programa dos ambientais causados pela movimentação dos seres humanos no planeta. No finalzinho do primeiro bloco, a Raquel fez uma pergunta ao Domingos, eu precisei chamar o intervalo e agora é a hora do Domingos responder, por favor, Domingos. Ela colocava a questão de se a gente não estaria correndo o risco, então, ao defender o etanol, né, de, por trás disso, estar querendo transformar o Brasil num grande canavial. Isso seria trágico, né? Seria tão trágico quanto continuar consumindo petróleo indefinidamente.
O Brasil tem particularidades, né? É um país imenso que pode dedicar terras que já não são mais florestas e nada, mas já foram usadas para culturas diversas, pode usar para plantio de cana. Agora, a questão não é só a cana, né? Você tem também o biodiesel, que também é uma fonte de energia que já existe há muito tempo, né? Mas que atualmente passa também se colocar como uma alternativa ao uso do diesel do petróleo, né? Então, tanto a cana como o biodiesel, eu acho que a política que está se construindo, né, aqui no Brasil, ela pode ser interessante, porque a proposta inicial da Petrobras, inclusive, com relação a esses combustíveis, era usar, sim, em parte, soja, então, o agronegócio, para dar escala, no caso do biodiesel, e respeitando as diversidades regionais, explorar culturas perenes, né? E que, inclusive, isso sendo apropriado para ser trabalhado com a agricultura familiar, né? O próprio MST tem reflexões sobre isso, né? Então tem um monte de oleaginosas que se adaptam a toda a diversidade de clima do Brasil e que poderia ser também, e deveria ser, então, explorada junto com a soja, ali a coisa fazendo a história do biodiesel. Mas eu queria voltar depois, então, a falar um pouco mais sobre a cana no cenário internacional. Tá certo. Agora a gente vai conhecer mais uma experiência. Na Baixada Fluminense, a nossa equipe acompanhou uma atividade de uma das comissões de Meio Ambiente e Qualidade de Vida na Escola, mais conhecidas como Convidas. Vamos conferir? Então, galera, água, né? Lohane, inseto, olha, água, inseto, sol, solo, a planta, vento, o vento, energia, lua. Claro que se tivéssemos mais pessoas aqui, teríamos mais elementos. Mas aqui a gente está formando a grande teia da vida. Teia da Vida é o nome desta atividade que a técnica em meio ambiente, Isamélia Braga, desenvolveu com alunos da Escola Municipal Monteiro Lobato, na cidade de Nova Iguaçu, no estado do Rio de Janeiro. A teia ela vai formar água junto com o sol, junto com o inseto, junto com o homem, todos juntos formar o equilíbrio do meio ambiente. Né? A importância de cada elemento na natureza. Né? O ser humano ele acha que a natureza tem que o servir. Né? Ele acha que a planta, a árvore tem que dar os frutos para ele. Então, nós não estamos, a natureza não está para nos servir. Nós estamos integrados, todos juntos, está todo mundo junto. A teia é a harmonia, o equilíbrio de todo esse universo, tudo que está integrado dentro do meio ambiente. Os alunos que participaram da atividade são membros da Convida desta escola. A Convida, para mim, significa assim, é uma entidade que nós tentamos melhorar a qualidade do meio ambiente, da nossa escola. Ajuda muito em mim, por quê? Porque vai mudando a minha mentalidade e a mentalidade dos meus amigos que eu vou conversando e adquirindo isso, cada um passando para outro cada vez mais o que é o meio ambiente, o que é a Convida. Criamos agora um blog, já está sendo criada várias comunidades do Convida. No blog está sendo publicado fotos e eventos que vai ter do Convida, não só aqui na escola, mas em outras localidades. E aí há uma interface com todas as escolas que têm as comissões de meio ambiente e qualidade de vida, né? A proposta ela parte do MEC e nós encaminhamos as ações para essas escolas que estabeleceram as comissões. E nós direcionamos as parcerias, conseguimos estabelecer a parceria com a Tetra Pak, com a coleta de óleo, MBR, com o SESC, que é um grande parceiro que oferece sempre os espaços de encontros entre as comissões. Em um dia de programa Escola Aberta, alguns alunos da Convida da Escola Municipal Monteiro Lobato se reuniram para discutir questões ambientais da comunidade. A primeira coisa que eu faço com a educação ambiental é escutá-los, falar, você, como é que você está hoje, né? Como você ficou? Porque eu não posso trabalhar uma questão ambiental, melhorar a qualidade de vida do Colégio Monteiro Lobato, se eu não olhar como é que está cada um, né? A Escola Aberta é um espaço onde, aos sábados e domingos, a escola recebe a comunidade para as oficinas. E nós conseguimos um espaço dentro desse programa Escola Aberta para as oficinas com a Convida. Né? Na verdade, aqui o Monteiro é uma escola piloto, onde os meninos vêm para discutir com a Isa a questão ambiental.
E os resultados do trabalho da Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida na escola já podem ser notados. O resultado ele se dá a partir do momento que o aluno conhece o entorno da escola, sai, conhece a realidade, traz essa demanda da problemática socioambiental para dentro da escola, discute, debate e leva uma proposta de ação de interferência mesmo no meio. É o empoderamento do aluno para discutir e interferir na questão ambiental. A mudança está muito grande, principalmente na nossa limpeza da escola. O nosso pátio era assim muito sujo. Eles usavam garrafa PET, jogavam fora, no pátio mesmo, papelão, tudo eles jogavam fora. Agora não. Agora eles já vão direto na caixinha de coleta, colocam. Tem um aluno que falou assim, agora eu sou defensor da natureza. Eu falei, poxa, não sei se está certa essa resposta, mas tudo bem, se ele se achou defensor da natureza e se eu passei alguma coisa em relação a isso, é isso que é o meu trabalho aqui. Silvia, nós vimos aí a atuação da Convidas lá na Escola Monteiro Lobato. Agora, ao longo dos programas anteriores, nossos convidados discutiram que, de forma geral, as pessoas tendem a achar que podem deixar essas discussões e as ações relacionadas às questões ambientais para depois, como se fosse algo que não seria importante agora. Quais são, então, diante dessa realidade, quais são os desafios para que a escola se organize, as comissões, como a gente mostrou na matéria, se organizem para fazer essa mobilização ali com a comunidade escolar? Olha, a gente entra um pouco naquilo que o Domingos falou um pouco antes. Essa é uma coisa que parece que a gente sempre empurra com a barriga, né? Assim, você deixa para depois, deixa para... Não, isso aqui deixa, não é urgente, o meio ambiente não é urgente, e nada urgente. Isso aqui que é mais urgente é o salário, é essa determinada questão de segurança, alguma coisa, mas tudo isso acho que faz parte do meio ambiente também. Se você olha no teu entorno, e teu entorno é que nem se diz, que nem a professora Daisy falou no primeiro dia, né, escola feliz, né, você está feliz, é um ambiente social agradável. Então eu acho que é uma coisa que você tem que enxergar a questão da complexidade, que é dificílima, né, que é dificílima e que tudo... Essa publicação, ela também coloca. Isso, por exemplo, se uma criança se um grupo da escola resolve visitar o lixão ou o aterro sanitário, poucos municípios têm um aterro sanitário organizado, ou vão olhar o que se faz com o tratamento de esgoto, se existe, se não existe. Se você começa a olhar esse tipo de coisa, você começa a perceber que é urgente. Então, acho que é um pouco educar o olhar, você buscar que essa convida nessa escola foi uma das coisas que foi feita. E eu acho que aí a gente começa a sentir o sentido da urgência, porque se você não olha o problema, você acha que o problema não existe. E aí, Raquel, em relação a transportes, o mesmo tipo de indagação. Você falava da questão do modelo de transporte que o Brasil adotou, tanto para transporte de pessoas quanto de cargas. E aí, essa é uma discussão que, inclusive, está apontada no texto que os professores receberam no boletim, que pode e deve ser implementada dentro da escola também, né? Eu acho que essa é uma discussão fundamental hoje para o Brasil, se a gente quiser, de fato, superar o problema energético. E eu acho que a busca por fontes alternativas e renováveis de energia é uma linha, mas acho que a busca por um modelo de consumo e de produção de energia alternativo é fundamental. Então, se a gente for pensar, por exemplo, vamos refletir aqui comigo. A maior parte das cidades, principalmente as grandes cidades do Brasil, elas vão exportando a maior parte da população mais pobre sempre para as periferias e mantendo os empregos e as oportunidades concentradas no centro. Daí todo dia tem que buscar as pessoas lá longe, nos ônibus, né, e nos carros, para trazer até o centro e devolver, gastando energia, queimando combustível, limpo, não importa, quer dizer, está consumindo uma energia que não precisava, na medida em que a gente podia ter uma cidade mais compacta, mais integrada, com a moradia mais perto do trabalho, com o consumo, o comércio, o serviço mais perto da moradia, e não esse modelo que nós temos. Quer dizer, como é que isso daqui pode ser trazido para a escola também? É trazer a escola não apenas para uma prática nova dos alunos em relação à sua prática, por exemplo,
não jogar lixo, separar o lixo, mas, como a Silvia colocou, trazer a atenção do aluno para as políticas públicas naquela cidade onde aquela escola está situada e não aceitar isso como dado. Por exemplo, você reciclou na escola, dividiu o lixo e a cidade onde a escola está fazendo coleta seletiva ou depois que você separou tudo, vai tudo junto para o lixão, sem nenhum tratamento. Então, acho que essa relação é muito importante e o professor na escola pode e deve fazer. Domingos, você falou que queria falar mais da cana no cenário internacional, mas eu vou te colocar mais uma provocaçãozinha. A gente fala de mudança de fontes de energia, buscar fontes mais limpas de energia, deixar um pouquinho de lado os combustíveis fósseis, lá o petróleo, que tanto estão aí prejudicando a qualidade de vida no planeta. Mas recentemente o Brasil descobriu na costa o pré-sal. Queria que você dissesse para o nosso cursista o que é o pré-sal e de que forma essa descoberta impacta aí o panorama da reserva energética do país. Bom, os números são grandes, né? O Brasil, a se confirmar essas reservas que se descobriram ali, o Brasil passa a ter de 14 bilhões de barris de reserva para 80 bilhões de barris de reserva. Então, traduzindo, pré-sal é petróleo. Não, pré-sal é uma camada, na verdade. Quer dizer, o pré-sal é uma reserva que está abaixo de uma camada enorme de sal. Quer dizer, a 7 mil metros de profundidade, numa profundidade que nunca tinha sido pesquisada, né? E o detalhe favorável, digamos, do ponto de vista do comércio de petróleo e do ponto de vista da pesquisa de petróleo no Brasil. É um petróleo de boa qualidade, é um petróleo leve, né? O Brasil importa muito petróleo, principalmente por causa da necessidade do diesel. Importou muito petróleo, atualmente importa menos, mas continua importando. Porque o petróleo produzido no Brasil é um petróleo pesado, que produz pouco diesel, né? Então, para poder, muitos devem se lembrar, claro, as crianças não, mas muitos devem se lembrar que em épocas passadas, quando o Brasil tinha uma certa crise aí, ainda importando muito petróleo, assim mesmo ele exportava gasolina, porque refinava o petróleo necessário para produzir o diesel, né? Você tem quantidades mais ou menos determinadas de diesel em cada tipo de petróleo. Então, para produzir a quantidade de diesel necessária para movimentar aquilo que a Raquel dizia, né, que foi uma opção complicada e que historicamente a gente paga esse preço de transportar tudo por rodovia. Então, para produzir esse diesel todo, tem que importar petróleo de boa qualidade para ter esse diesel. E aí exportava gasolina. E a gente tinha falta de gasolina nos postos. Bom, mas enfim, o pré-sal. Tem muita gente que vê isso só com os bons olhos. Eu acho que é complicado. Eu gostaria muito que esse petróleo ficasse lá, na minha opinião pessoal, né? Ou que a gente desse um uso mais nobre para o petróleo do que queimar petróleo, né? Aquilo que a Silvia estava dizendo, depois de centenas de milhões de anos, aquilo se forma e simplesmente em 250 anos, né, da Revolução Industrial para cá, a gente queima todo esse petróleo, esse gás natural e joga esse CO2 fóssil na atmosfera, intensificando o efeito estufa e modificando o clima com todas as consequências que a gente tem visto, né? Então, do ponto de vista econômico, isso aí você pode dizer, olha, que legal, o Brasil vai se equiparar, digamos, aos grandes exportadores de petróleo. Será que isso é uma estratégia interessante? Talvez não, né? A tecnologia envolvida está a 300 quilômetros da costa. Ótimo, tudo bem, vai ter que trazer isso daquele lugar para cá. As implicações estratégicas, logo em seguida a essa descoberta, os Estados Unidos reativaram uma frota no Atlântico Sul, né? Intensificando talvez aí uma beligerância em potencial, tá certo? Porque no fim a gente não deixa de ser ainda a área de influência dos Estados Unidos. Então, tem tantas implicações isso, sem contar essa que a gente está discutindo primordialmente aqui, que é essa que tem a ver com o modo de produção, o modo de produzir a vida, que certamente a gente tem que tentar conseguir formas mais suaves de fazer essa produção e esse consumo para conseguir continuar vivendo e dar perspectivas para as gerações futuras. Ok. Algumas medidas são simples: não deixar lâmpadas acesas à toa e evitar desperdícios no uso de aparelhos eletroeletrônicos,
como geladeira, chuveiro, aparelho de TV e computador. É importante também comprar equipamentos mais econômicos, certificados pelo selo Procel. Alguns técnicos falam em reciclagem energética ao se referir à incineração de resíduos para produzir energia por meio da cogeração. É melhor reutilizar esses materiais ou reciclar, transformar o produto descartável em produto novo. Por exemplo, pneus usados podem ser incorporados como matéria-prima para pavimentar rodovias. Salto para o Futuro está de volta. Hoje estamos falando sobre o fogo como fonte de energia e sobre os impactos ambientais causados pela movimentação dos seres humanos no planeta. Raquel, nós recebemos a pergunta do Nicolas de Souza, de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Nicolas, obrigado pela participação. Ele quer saber qual é o maior poluente, o álcool ou a gasolina? Bom, em princípio, o Domingos estava aqui explicando a gente que o álcool, ele rende menos, então ele acaba usando muito mais álcool para poder ter o mesmo desempenho do que você tem com a gasolina, embora, né, do ponto de vista de poluição imediata, ele polui menos. Então, quanto mais álcool tiver na gasolina, menos poluente. Mas, por outro lado, hoje no Brasil, para produzir álcool, se queima o canavial, além das péssimas condições de trabalho dos trabalhadores nos canaviais, e ao queimar isso polui também. Então é poluição de todos os lados, infelizmente. É um jogo complexo, é um jogo complicado. Não dá para simplesmente dizer, não, vamos com álcool. Silvia, recebemos um e-mail da Jane Pre, ela é cursista do SESC de Chapecó, em Santa Catarina. Jane, obrigado pela sua participação. Ela diz que hoje em dia muitas instituições de ensino já trabalham com a educação ambiental, inclusive realizando propostas de trabalho interdisciplinar. No entanto, ela diz que muitos educadores falta ainda conhecimento mais complexo das questões que envolvem a educação ambiental. Diz que são poucas as informações e conhecimentos sobre esses conteúdos, como causas e consequências dessas questões todas que a gente está discutindo ao longo do programa. Ela pede sugestões de mais informações, mais fontes de conhecimento, de pesquisa para esses professores, além da internet e etc. Obrigado, Jane, pela participação. Olha, essa pergunta é bem importante. Eu acho que a gente está aprendendo fazendo. Está fazendo aprendendo, não sei como é que a gente falaria melhor. Porque a gente tem que fazer e ao mesmo tempo, porque o que está até agora não está certo. Então vamos fazer de uma forma mais integrada. Essa publicação que está sendo distribuída pelo MEC para mudanças ambientais globais, ela tenta mostrar essa perspectiva. Puxa muito para a ciência porque é muita informação científica muito importante. Mas ela tenta mostrar uma forma de mais integrada. E existem muitos projetos, né? Hoje a gente tem, ontem até brincando com um grupo de jornalistas, né? Eu sou jornalista de formação. As pessoas falam, tem um santo Google, né? Hoje em dia a internet é uma grande fonte de informação. A gente tem que olhar de uma forma muito crítica a internet, né? Porque a pessoa, qualquer um, pode pôr qualquer tipo de informação na internet, então você tem que ver se realmente é uma coisa boa ou não. Mas, puxando um pouquinho, só um minutinho mais, eu queria puxar para uma experiência que a gente teve em Itu, dessa associação da qual eu participo, a Associação de Proteção Ambiental, que era a produção de uma horta nas escolas. E a horta era a fonte de tudo. Quando você vai regar as plantas, você pode discutir a questão da água, do uso da água. Quando você produz, quando você colhe, você pode discutir como você usa os restos de coisas que se jogaria fora, como folha da cenoura, do pé de cenoura, que você pode refogar e você pode fazer. Você pode trazer de casa aquelas informações da mãe, da avó, da tia, de alguma receita mais antiga que usa as coisas. Então você pode fazer muitas coisas. É um pouco aprender fazendo, na verdade. Domingos, agora vamos falar um pouquinho de energia elétrica. A matriz energética brasileira, a fonte de energia elétrica continua a ser a maior dela aqui no Brasil. Continua a ser a água. Há, por outro lado, também as usinas termoelétricas aí que recebem críticas, vira e mexe, por em alguns casos estarem também queimando combustíveis fósseis nessa geração de energia elétrica. Né? Claro, claro. O Brasil é um dos poucos países do mundo que tem a geração de eletricidade baseada nas hidrelétricas com essa intensidade, né? Cerca de 88%, 89%
da geração de energia elétrica no Brasil é renovável, né? Eólica mais hidrelétrica, e a hidráulica 75,9%, 76%. Né? Poucos países têm esse privilégio, ou fizeram essa opção, e o Brasil tem a particularidade, natural, né? Que pôde fazer isso e está aproveitando. Tem, sim, algumas termoelétricas, e isso se intensificou um pouco na década de 90, quando o Brasil passou a importar gás natural, né, da Bolívia. É interessante ver porque as termoelétricas, elas têm um atrativo. Elas são compactas, você pode fazer em tamanhos menores, elas podem, teoricamente, estar mais próximas do centro de consumo, né? A proposta que se tinha, inclusive, na época do governo do Fernando Henrique Cardoso, a ideia que se tinha é que pudesse ser construída cerca de 48 usinas a gás, né? O fato é que, por que não pôde acontecer isso? E isso furou, de certa forma, a estratégia e causou aquele apagão do comecinho do milênio, né? Foi um dos fatores que causou. Não tinha energia suficiente sendo oferecida. Porque nos lugares em que as licitações podiam ser feitas com mais facilidade, as análises de impacto ambiental não permitiam mais, porque já estava tão poluído que, por mais que o gás natural que fosse queimado ali fosse uma boa queima e com pouca emissão de CO2, aquela atmosfera já não comportava naquela região mais nada, né? Então, isso foi fazendo com que as localizações fossem ficando mais distantes, né? E não interessou mais a iniciativa privada isso, porque gastava-se com transmissão. Mas o Brasil tem essa particularidade, eu acho que a gente deve manter, embora a gente deva pensar mais nas pequenas centrais hidrelétricas e não nas grandes centrais. Eu acho que as grandes centrais hidrelétricas, as grandes usinas, elas são impactantes, elas destroem áreas imensas, muitas vezes deslocam populações. Ok, agora, só para dar uma mostra de como o assunto é amplo, pesquisando na internet para discutir esse tema com vocês, para ouvir vocês, na verdade, eu cheguei até a Madonna, é curioso, né? Porque eu encontrei notícias que relacionam a nova turnê da Madonna, que vai vir passar pelo Brasil, à emissão de gases poluentes. A notícia dizia até a quantidade de gases que a Madonna vai emitir para poder lá fazer os shows dela. E aí, Raquel, tem uma curiosidade que hoje em dia você até me chamava a atenção antes do programa começar, que existe aí o crédito do carbono, que a pessoa poluiu, ou a empresa, enfim, a pessoa física, poluiu, depois vai lá e planta árvores para neutralizar aquela emissão. Neutraliza, de fato? Eu acho que essa é uma grande discussão agora, uma grande moda, né, tudo. E acho que a Madonna, imagino que, se ela quiser ser politicamente correta, ela vai neutralizar também o carbono dela plantando árvores, né? Aí, evidentemente, eu sou absolutamente favorável a se plantar árvores, a se recompor, né, as florestas, e acho que isso é importantíssimo para o planeta. Entretanto, fica de novo aquela questão, né? Bom, plantar árvores aonde? Para quem? Porque cansei de ver projetos, né, de replantio, de recomposição ambiental, que são projetos num pedaço da cidade que já está cheio de árvore, ou num pedaço do planeta que já tem uma qualidade do ponto de vista desse equilíbrio ambiental muito melhor. E como tudo no nosso país, as árvores, os recursos ambientais também acabam ficando muito concentrados nas mãos de poucos. Acho que o grande desafio aí nesse caso é como ter uma política, né, de recompor e de fazer essas compensações que possa também ser uma política redistributiva, que possa realmente melhorar a qualidade do território das várias comunidades e não ficar assim um lugar lindo, maravilhoso para poucos. Silvia, agora quando a gente discute todas essas questões aqui, o professor que está lá na escola, no teleposto, nos assistindo, geralmente o professor de ciências pode pensar assim, nossa, vai ter mais um monte de coisa para eu discutir junto com os meus alunos. Porque geralmente, infelizmente, essas discussões acabam ficando restritas na escola apenas ao professor de ciências. O que pode ser feito para quebrar essa lógica e para colocar todos os professores das diversas áreas do conhecimento para participar dessa empreitada aí? Olha, eu acho que a experiência das convidas nas escolas é uma experiência muito interessante. Eu sou uma pessoa muito privilegiada, assim, porque eu fiz uma escola que na época
na época dos antigos ensino vocacional, né? Então era uma escola muito especial, ligada à USP, era uma escola pública, mas era o colégio de aplicação em São Paulo, que era uma escola do Estado, que era uma escola, portanto, não era paga, não era nada, e era uma escola que fazia muito isso. Os professores, semanalmente, eles se reuniam para discutir os alunos. Então, eu não era a aluna que ia bem em matemática e mal em português, ou ia bem em ciências, entendia, mas só que eu era um serzinho integral. Eu tinha as várias coisas e as pessoas olhavam as pessoas, os alunos, os estudantes integralmente. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante. Os professores discutirem, pegarem cada tema e tentarem ver esse tema nos vários aspectos. Você falou assim, questão de ciências, tem até no boletim desse programa aqui, tem uma charaminha, né, Silvia Pompeia, ela dá uma série de sugestões. Então você vai discutir um problema ambiental e você simula uma audiência pública. Ao simular a audiência pública, você pode fazer redações, é português isso, cada um simulando que é o empreendedor que quer fazer uma grande usina, outro simulando que é a população atingida pela barragem, e escrever. Então, é um ensino português. Você pode fazer cálculos, quanto que isso vai impactar, de que maneira isso vai impactar. Pode até fazer um pequeno cálculo de o gás que a gente consome para cozinhar, quanto que isso emite, quantas árvores teria que fazer. Mas você também tem que pensar, quando você está falando de árvores, você está discutindo isso, que hoje, se você jogar muito lixo no mar, você acaba poluindo o mar e acaba diminuindo a quantidade de plânctons. Os plânctons são aquelas serzinhos minúsculos e que na verdade são os grandes responsáveis por absorver o carbono da atmosfera. Então não adianta você só plantar e não pensar no resto. É complexo, acho difícil, acho que coitados de nós e das futuras gerações, mas a gente está com... Por outro lado, é um desafio, é muito legal. Raquel, todo mundo já quer comentar, eu sei, mas infelizmente já está na hora de encaminhar aqui para as considerações finais do programa. Todo mundo ficou triste, inclusive eu, imagino que o cursista também. Vamos começar então a ouvir as considerações finais. Raquel, por favor, você e seus destaques. Pois não. Acho que o exemplo que apareceu aqui da Convida, lá em Nova Iguaçu, e que na fala final deu para perceber que esse projeto tem uma relação com outros projetos que estão desenvolvidos na própria cidade de Nova Iguaçu, e em outras cidades do Brasil também, que é a ideia do bairro escola, ou escola-bairro. O que é isso? Acho que o grande processo de amadurecimento do ensino é sair da sala de aula, é conseguir ultrapassar e perceber que a cidade pode ser uma fonte de educação, os recursos da cidade podem ser uma fonte de educação e vice-versa, estreitando esse laço da escola com a cidade, compreendendo melhor os processos a partir de um uso, né, da cidade pelos alunos e quebrando esse muro, né, que separa a escola da cidade e que faz com que não seja importante, né, a qualidade da cidade em volta da escola e que ela se isole para dentro dela e que o ensino seja uma coisa separada da vida. Acho que essa experiência de se voltar para fora e de você poder usar a cidade como um todo, como um campo de aprendizado, de experiência e de reflexão, seria o que eu sugeriria como estratégia para mobilizar várias disciplinas, professores e alunos em torno dessa questão. Ok, Raquel, muito obrigado pela participação. Silvia, por favor, suas considerações finais. Nossa, eu já falei tanto, mas tudo bem. Eu acho muito importante o que a Raquel falou agora e o que se falou muito da comunicação. E isso também foi o exemplo daquele bairro de Lobato, na Bahia, logo daquele primeiro vídeo. Foi um trabalho muito legal, as pessoas saíram do ambiente que elas estavam, que seja escola em quilombola, que seja uma área indígena, que seja na cidade, mas você vai no entorno e você começa a examinar as coisas e você traz para a escola, você traz a discussão e depois você devolve a discussão para a comunidade. Isso é muito legal. Eu acho que não é fácil, mas é uma coisa muito envolvente, muito apaixonante. A gente ainda tem um tempinho, Silvia. Eu queria que você fizesse, então, um convite para os professores para que participem da terceira conferência que vem aí, né? Nem precisa fazer. Você já fez esse convite. Ainda mais que convidada, é super importante. É um processo, inclusive,
quando a gente começou, quando fui chamada para ser consultora, a ideia era, não participe dessa conferência, mas você também pode fazer outras conferências na escola sem precisar esperar que vai haver uma conferência nacional pelo meio ambiente, infanto-juvenil. Eu acho que isso é um processo muito interessante em si, então eu acho que poderia participar e usar isso como ensaio geral para fazer outras conferências e outros temas. Bom, acho que o nosso convite junto, feito a dois, assim, tem mais força junto ali aos professores. Vamos agora ver as considerações finais do domingo. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer ao convite e a todos que nos ouviram, né? E a gente tem falado, então, aqui de educação ambiental, educação científica, educação cidadã, né? E remetendo de novo àquele menino de Lobato que, tomando consciência da questão energética com seu professor de física, né? A importância da energia solar. Eu fiquei com uma impressão naquele momento que ele corre o grande risco de ter um buraco no final da formação dele, com toda a consciência, e quando vai enfrentar o mercado de trabalho, não vê resposta àquilo tudo que ele sabe. Então eu quero só finalizar chamando a atenção para a responsabilidade social das empresas, responsabilidade dos governantes, a responsabilidade de todos nós, é claro, mas daqueles que têm funções estratégicas na sociedade, de começar a trabalhar no sentido de oferecer, enfim, quer dizer, cumprir a sua responsabilidade no trato da coisa pública e oferecer alternativas reais, sempre não prescindindo da participação das pessoas. Eu acho que a gente acoplar essas educações todas, cidadã, ambiental, científica, que eu acho que tudo no fim acaba sendo uma grande coisa, elas todas juntas, né? Se a gente acoplar isso aos setores sociais, cumprindo a sua responsabilidade, né, a gente vai conseguir oferecer alternativas e criar, de fato, uma sociedade mais igualitária, mais democrática, mais consciente do seu futuro e, enfim, um pouco mais agradável de conviver nas cidades aí. Ok, Domingos, obrigado pela participação. Obrigado. Termina aqui o Salto para o Futuro de hoje, o quarto da série Mudanças Ambientais Globais. Participaram do programa Silvia Chapsky, coordenadora de comunicação da Associação Ituana de Proteção Ambiental em São Paulo e também consultora dessa série, José Domingos Vasconcelos, pesquisador da Sangare do Brasil, e Raquel Ronick, professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. No programa de amanhã vamos falar sobre a Terra. No início do programa de hoje acompanhamos a leitura do item número 6 da Carta das Responsabilidades Vamos Cuidar do Brasil. E agora a gente encerra essa edição com o trecho seguinte da carta. A gente se vê amanhã. Tchau. Respeito, entendimento e reconhecimento da diversidade cultural. Promover eventos para a socialização das culturas e etnias. Garantir a visibilidade e a prática das leis que incluem a história de outras culturas no conteúdo escolar, como a afro-brasileira. Divulgar pela mídia o valor das diversas culturas.